Olá, meus amigos, minhas amigas, doutoras, doutores, senhoras e senhores, meus colegas, alunos. O que me traz hoje, através desse vídeo, é um motivo simples e, ao mesmo tempo, relevante. Relevante por quê? Porque dentro desse cenário que nós estamos passando, estamos inseridos, eu entendo que a democracia do nosso país corre um grande risco. É necessário que todos nós façamos uma reflexão sobre esse cenário. De um lado, nós temos, concorrendo à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, e de outro lado, um ex-presidente que foi processado, foi preso, mantida a sua condenação com agravamento em segunda instância e terceira instância STJ. De um lado, nós temos um presidente que muitas pessoas não gostam dele, por ser uma pessoa explosiva, uma pessoa que fala palavrões, mas nós estamos esquecendo, ou algumas pessoas se esquecem, de fazer uma pergunta e uma análise. O que o atual presidente da República fez pela nossa nação? Efetivamente, obras que estavam paradas, corrupções sistêmicas, desvios de verbas e verbas da saúde pública, falsas acusações, uma corte, na sua maioria voltada a tentar desmoralizá-lo, criando um cenário caótico de decisões que não são fundamentadas, que não têm amparo legal. Algumas pessoas se agregando a esta corte numa luta ferrenha, até mesmo espiritual, contra este presidente. Acusação falsa de genocídio, sem levarmos em conta que mesmo com o advento da pandemia, o Brasil hoje passa por um momento de deflação, o Brasil está crescendo, obras que estavam paradas há mais de 50 anos foram terminadas, injeção de capital no mercado, os empresários internacionais olhando com bons olhos para o Brasil, contrário às falsas notícias que são espalhadas pela esquerda, que tenta a qualquer custo voltar ao poder. De outro lado, nós temos um ex-presidente, como já dito, condenado, preso, e que foi libertado por uma manobra simplesmente imoral, ilegal, posto que em todos os seus processos, o advogado que defendia e que defende os interesses do ex-presidente alegava em sede preliminar a incompetência territorial, ou seja, aquele juiz daquele estado não poderia estar julgando e nem poderia ter julgado o ex-presidente. Só que, como muito bem asseverou o então ex-ministro do STF, Marco Aurélio, a incompetência territorial ela é relativa, não é absoluta. Em sendo ela relativa, ela se extingue, ela deixa de ter peso pela preclusão consumativa ou pela preclusão decorrente da sentença transitada em julgado. O STF, numa manobra ao cair da noite, resolve anular todos os processos contra o ex-presidente, entendendo que dever-se-ia ter observado
as preliminares arguidas da incompetência territorial, que é uma incompetência relativa, que foi abarcada, discutida tanto em primeira instância com o então juiz Sérgio Moro, como em segunda instância no Tribunal de Justiça daquele estado, por um colegiado de desembargadores, como em terceira instância no STJ, por um colegiado de ministros daquela corte. Ora, ocorrendo o trânsito em julgado, ocorrendo o julgamento em todas essas instâncias, houve a preclusão dessa matéria, até porque a incompetência territorial ela é relativa e não absoluta. Pior do que isso, além de anular esses processos, os ministros do STF, assim como o ministro Lewandowski, no julgamento do impeachment da Dilma, que rasgou a Constituição Federal, no momento em que deu a ela um tratamento não isonômico, porque uma vez que a presidente foi impeachmentada, ela deveria perder os seus direitos políticos por 8 anos, assim como foi com o Collor e como ocorre com todas as pessoas que exercem cargo político. Então esse tribunal manda libertar o ex-presidente a despeito de uma nulidade que não ocorreu. Volto a repetir, incompetência territorial é matéria de nulidade relativa e não absoluta. Mas pior do que isso, esse mesmo tribunal, essa mesma corte, diz, salvo engano, que o juiz de primeira instância que voltar agora a ter acesso a esse processo não poderá usar as provas que foram produzidas pela Lava Jato. Ele deve instruir o processo juntando novas provas, novas diligências. Ora, senhores, quer nos parecer que essa corte está brincando conosco. Através da Lava Jato, independente daquela celeuma que foi movimentada, que o juiz conversava com os procuradores e vice-versa, a verdade é que a maior parte dos presos denunciaram o presidente em exercício, o ex-presidente, não o atual. A maior parte fizeram acordos e foi devolvido aos cofres públicos mais de 25 bilhões de reais. Aquele mesmo ministro que num julgamento, com aquela voz pastosa, disse: eu vi a corridinha, eu vi o dinheiro na cueca, eu vi as malas de dinheiro. Esse mesmo ministro faz parte desse julgamento que anulou os processos. Mas pior do que isso, é uma rede de televisão, em horário nobre, afirmar que o ex-presidente da República não deve nada a ninguém, que não há provas contra ele e que ele foi absolvido. E esse mesmo ex-presidente anunciar a alto e bom som, que ele foi absolvido em todas as instâncias, que foi absolvido inclusive na ONU. Não, senhor ex-presidente, o senhor não foi absolvido e muito menos descondenado, porque descondenar é absolver um réu. Lá com base no artigo 386 do Código de Processo Penal, lá com seus incisos. O senhor teve contra si anulado todos os processos por uma manobra de uma corte constitucional que não deveria sequer estar julgando o seu caso. Essa é a grande verdade.
E agora o senhor volta com uma nova roupagem para tentar ser reeleito para administrar o nosso país. Senhores, mesmo que esses processos, agora direcionados à jurisdição territorial que foi indicada, tenham o seu recomeço, não vai dar tempo do ex-presidente ser condenado e preso, seja pela idade avançada dele, seja por N motivos políticos, e muitos crimes irão prescrever, e esse cidadão não será preso. Agora, o que me espanta é ver a expressão das urnas dando a ele tamanha votação. Porque para mim, não querendo abarcar nesse momento a questão da fraude do sistema, para mim é complicado entender que as pessoas estejam votando num ex-presidente da República que defende a tese de que um jovem delinquente pode roubar e matar o seu filho ou a sua filha, ou meu filho ou a minha filha, e não deve ser punido, porque além dele ser uma vítima da sociedade, ele apenas roubou e matou para tomar a sua cervejinha, para comprar a sua carreirinha de pó, a sua maconha. Em causa espécie, a expressão dos votos em prol de um homem que é a favor do aborto, independente da situação que seja. Sendo que no Brasil nós temos duas exceções à regra para o aborto. No caso de estupro, que nós chamamos de aborto sentimental, ou nos casos dos anencéfalos. E é a decisão prioritária da mulher. Me causa espanto essa expressão de votos para um presidente que vem a público dizer que foi intermediar, junto ao ministro da Justiça, a soltura dos sequestradores do empresário Abílio Diniz, que ficou mais de 7 dias preso num buraco, sendo certo que a família do Abílio Diniz recebeu um pedido de resgate naquela época, em 1989, no valor de 30 milhões de reais. Me causa estranheza a insensibilidade desses eleitores ou a cumplicidade, com todo o respeito desses eleitores, a este homem. O Abílio Diniz ficou sequestrado numa casa aqui no Jabaquara, no Sobrado, onde esses sequestradores cavaram um poço, tinha um porão, e do porão fizeram um poço com um bunker, uma caixa forte, aonde ele ficou ali por mais de 7 dias, nas mãos desses sequestradores. Se acontecesse alguma coisa desses caras se assustarem por algum motivo e fugirem do país, o Abílio ia morrer ali, sozinho, largado à própria sorte. Eu vou ler um trecho, da entrevista que ele deu em 1997. Me colocaram nesta casa do Jabaquara e tinha um buraco nesta casa, tipo um porão, e uma escadinha. E dentro deste porão, eles construíram uma caixa, um caixote grande,
e levaram para baixo e me puseram dentro desse caixote. Um caixote grande. Segundo ele, o artefato era bem feito e tinha uma fechadura por fora. Fizeram um buraco em cima, puseram um cano e um ventilador. Tolado. Abílio Diniz ainda contou que não conseguia ficar totalmente em pé e se esforçava para pegar mais ar. Tinha certeza que iria morrer. Já sentia de cara que iria morrer. Para poder respirar melhor, diz Abílio Diniz, que tinha que se levantar, mas não dava para ficar em pé, e encostar o nariz lá no cano e tentar puxar o ar. Eu gostaria que os senhores imaginassem os senhores nessa mesma situação. Agora eu quero convocar os senhores a fazer um exercício imaginário. E eu vou começar por uma notícia da minha família. Há 20 anos atrás, o cabo PM Milton foi assassinado num bairro aqui da periferia chamado Grajaú. Ele era cabo da Polícia Militar, estava lotado na Motomec, do Parque São Paulo, e nas horas de folga, para não se corromper e para ser um homem digno, que professava a sua fé nesse sentido, ele trabalhava no seu táxi ou no seu guincho. Ele foi morto, assassinado, por 4 jovens, após levar um casal até a casa deles, e no retorno, numa lombada, numa depressão entre uma via e outra, ele foi parado e foi fuzilado. Foram mais de 27 projéteis que nós retiramos do corpo dele. A diferença entre o cabo PM Milton e outras vítimas é que na família tinham polícias. Polícia Federal, Polícia Estadual, Exército, Polícia Civil, e nós, eu, o meu primo Chaves, hoje tenente, aposentado da Polícia Militar, a Força Tática, nós diligenciamos e não paramos até prender todos eles. Pior do que isso, senhores, isso ocorreu na passagem de 23 para 24 de dezembro. No dia 25, o meu primo estava baixando a sepultura. E o engraçado é que essa mesma esquerda que acoita, que trata o ladrão como vítima e dá a ele direito ou direitos humanos, não procuraram a nossa família para saber o que vocês precisam. Ao contrário, houveram diligências para saber se no ato da prisão desses meliantes, desses assassinos, se não houve excesso da nossa parte. Tendo em vista que um dos meliantes foi baleado. Será que eu me tornaria amigo desses meliantes que ceifaram a vida do meu primo, deixando 2 filhos, que nem adolescentes ainda eram, deixando viúva, acabaram com a vida dos meus tios? Com certeza não. Mas vamos ainda praticar o imaginário. Imaginem a sua filha ou seu filho
saindo para a escola ou voltando do trabalho ou da escola, serem abordados por um marginal e por causa de um celular, esse marginal vai executar o seu filho ou a sua filha, porque ele precisava do seu celular para tomar uma cervejinha, para comprar a sua carreirinha de pó. A pergunta que eu faço aos senhores: os senhores se tornariam amigos da pessoa que ceifou a vida dos seus filhos? Que se os senhores me responderem que sim, então eu tenho certeza que os senhores têm a mesma mentalidade desse ex-presidente que quer voltar a comandar o nosso país. Imagine sua filhinha de 10 anos indo feliz até o bar da esquina, a menos de 200 metros da sua casa, para comprar o pão e o leite, ou até para comprar um doce, abordada por um estuprador, levada, abusada sexualmente, morta, e dias após a polícia descobre quem é a pessoa e o prende. Os senhores se tornariam amigos desse meliante que estuprou, violentou e matou a sua filha? Senhores, como eleger uma pessoa desse naipe? Como eleger uma pessoa e o seu vice que anteriormente o chamava de ladrão, de facínora, e hoje divide o mesmo palanque com ele? A nossa política, ela é tão desprezível às vezes, mas nem todos os políticos são, que você vê os inimigos que estavam em evidência desse ex-presidente, que em horário nobre acusavam ele de roubo, disso e daquilo, apontavam o dedo, hoje dando apoio a ele. É bem complicado, senhores. Senhores, a nossa democracia está correndo um sério risco. Se nós, ou melhor, se esse cidadão for reeleito, eu tenho certeza que o que está acontecendo nos países vizinhos acontecerá pior aqui. Talvez demore um pouquinho mais de tempo, porque nós somos um país em que nós produzimos muito, de grande extensão. Mas vai ser pior quando nós quebrarmos. Vai ser muito pior. Basta os senhores fazerem o seguinte: saiam do Brasil, se tiverem dinheiro, vão até Argentina, Venezuela, Colômbia e pergunte a eles o que eles acham desse cidadão que foi libertado por uma manobra da Corte Maior. Se eles lá votariam nesse cidadão. O artigo 1º da Constituição Federal diz que nós vivemos num Estado democrático de direito. E com isso nós devemos respeitar o nosso próximo nas suas opiniões. Discutir política é complicado, discutir religião é complicado. Mas nós temos que tomar um posicionamento. Quando eu vejo um ministro do STF, um ex-ministro do STF, como Marco Aurélio, dizendo que vai votar em em Jair Bolsonaro, quando eu vejo um empresário como o Dom Davan e tantos outros empresários sérios, artistas sérios, pessoas sérias, orando pelo Brasil, orando pelo atual presidente,
eu tenho que ter em mente que, com certeza, o ex-presidente que foi libertado por uma manobra do STF não pode voltar ao poder. Se este homem voltar ao poder, o Brasil quebra. E para fazer a meia-culpa, eu digo aos senhores que, quando ele foi eleito a primeira vez, eu votei nele. Acreditava piamente que ele iria fazer um bom governo e que ele seria o pai de todos. E realmente, no primeiro turno, no primeiro mandato dele, foi excelente. Diminuiu o risco Brasil lá fora. Nós tínhamos títulos emitidos no Brasil, que nós saímos daqui para ir para o exterior para comprar esses mesmos títulos emitidos pelo Brasil em moeda internacional, com deságio de até 90%, 95%. E após a eleição desse ex-presidente, melhorou a situação do Brasil e os títulos que nós emitimos aqui tinham valor real. Você não conseguia mais comprar os títulos com deságios. E aí é uma operação financeira, internacional e tributária que em outra oportunidade eu posso até conversar com os senhores. Já no segundo turno, eu ainda acreditava, na segunda eleição dele, quando ele saiu reeleito, eu ainda acreditava nessa pessoa. E novamente dei o meu voto. E me arrependi. Começando pelo mensalão, denunciado pelo Roberto Jefferson. Aliás, mensalão este, que esteve à frente dos processos no STF, o ex-ministro Joaquim Barbosa, que agora vem a público dizer que vota em Lula. Senhor ministro, eu deveria seguir o mesmo padrão, o mesmo entendimento, o mesmo conceito do ministro Marco Aurélio, que agora, recentemente, numa entrevista, diz como eu, como juiz, como ex-ministro, não posso votar numa pessoa que foi condenada. E tantas outras celebridades que apoiam esse cidadão. Eu peço aos senhores que reflitam sobre o que nós estamos passando e sobre os riscos que nós estamos correndo. Olhem para os seus filhos, para os seus netos, reflitam. Reflitam. Na época desse ex-presidente, a saúde pública já era muito precária. Isso foi uma herança que foi transferida para o atual presidente. Na época dele, o SUS já trazia no seu balanço um prejuízo de mais de 400 bilhões de reais. É isso. Eu precisava me manifestar, me posicionar, convidar os senhores a essa reflexão. Como eu acabei de dizer, nós estamos vivendo um regime democrático de direito. Cada um pode votar em quem quiser, mas me perdoem. Votar nessa pessoa é se acumpliciar a ela. É dizer aos seus filhos, aos seus netos, aos seus familiares que o crime compensa. E eu quero saber se essa pessoa ganhar, se um filho seu, se uma filha sua, um parente seu, for assassinado por esse mesmo de menor, por causa de um celular, o que vocês vão fazer? Forte abraço, Deus abençoe a todos.